Às vésperas da decisão do Banco Central sobre a taxa básica de juros do país, a maioria das apostas é de uma nova queda. Outra aposta que se faz é de que, mais cedo ou mais tarde, a redução dos juros deve forçar o governo a mexer na forma de remuneração da caderneta de poupança. Complicações de uma economia em busca de solidez e que ainda enfrenta sérios problemas estruturais. Veja agora outros destaques desta terça-feira. Começa a faltar combustíveis em São Paulo e os caminhoneiros ampliam o boicote para os supermercados e materiais de construção. O comerciante é indiciado por mandar queimar moradores de rua no Distrito Federal. O crescimento do produto interno bruto em 2011 é o menor dos últimos 3 anos. Mesmo assim, o Brasil passa a Grã-Bretanha e se torna a 6ª economia do mundo. Infância na medida certa, o impacto da obesidade na saúde física e mental das crianças. Lei Geral da Copa é aprovada em comissão e vai ao plenário da Câmara com bebida liberada nos estádios. Na nossa bancada temos hoje a presença do professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e do filósofo Luiz Felipe Pondé. Contamos também com a sua participação, converse conosco através do Twitter e do site do Jornal da Cultura na internet. A Justiça de São Paulo concedeu agora há pouco liminar que determina que os sindicatos encerrem o movimento grevista que está afetando o abastecimento de combustível na capital. A Polícia Militar vai escoltar os caminhões-tanques que não aderirem à paralisação dos caminhoneiros. A greve já deixou 1 em cada 3 postos da capital sem gasolina. E a previsão é de que amanhã todos os postos da cidade já estarão sem algum tipo de combustível. Hoje, alguns já registravam aumento nos preços. Hoje à tarde, a Polícia Militar divulgou, em entrevista coletiva, um esquema para garantir que os postos de gasolina recebam os caminhões-tanque que não aderirem à greve. Segundo o sindicato da categoria, estão sendo abastecidos somente os serviços de emergência, como bombeiros, polícia, aeroportos e serviços de saúde. Os caminhoneiros estão parados desde ontem em protesto contra a restrição de caminhões na Marginal Tietê nos horários de pico. Além da multa de cerca de R$ 80, o motorista infrator ainda recebe 4 pontos na carteira de habilitação. Vários postos pela cidade amanheceram desabastecidos. Este, na Zona Leste, esgotou o estoque de gasolina logo cedo. Que hoje já não vai vir mais, eu tenho mais meia hora para atender o público. Depois disso, não sei o que vai acontecer. Você já tentou comprar? Já tentei, já. Desde ontem tem pedido, mas hoje já não chega mais. Em uma corrida às bombas, motoristas tentaram encher o tanque. Eu vim abastecer o meu e agora vim abastecer o da minha irmã. Já preocupada com essa história? Eu falei, sei lá, o que vai acontecer, né? Alguns postos apresentaram aumento no preço dos combustíveis, segundo o Procon. Caso seja comprovado o reajuste abusivo, o posto pode receber multas que variam de 400 a 6 milhões de reais. O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros diz que sugeriu à prefeitura suspender a proibição imposta no período da manhã e afirmou ainda que o desabastecimento já atinge outras áreas, como a construção civil e os supermercados. A gente comece a conversar do horário da tarde, encurtando ele para nós poder prepararmos a logística de operação de começo, meio e fim das entregas do nosso trabalho. Em nota divulgada hoje, a Secretaria Municipal de Transportes repudiou a greve do setor e ressaltou que está em contato com as distribuidoras de combustível para encontrar alternativas para que o abastecimento seja normalizado. Ainda de acordo com a Secretaria, o objetivo da proibição é aumentar em até 20% a velocidade média na marginal do Rio Tietê. Não foi o que ocorreu hoje, quando o pico de congestionamento na cidade chegou a 159 quilômetros às 11 horas da manhã. Neste horário, a CET costumava registrar 54 quilômetros de lentidão. Como é que vocês acompanham esse impasse aí, que é um braço de ferro entre a prefeitura e os caminhoneiros? Eu acho que isso é mais um exemplo de como o convívio na sociedade moderna se transforma numa guerra de coisa pequena o tempo inteiro. O que é coisa pequena nesse coisa caso? Coisa pequena, por exemplo, cada categoria acha que se você mexer no cotidiano dela, né, é um crime, é um absurdo. Quando a gente sabe que se fosse uma proibição para você não poder circular o dia inteiro,
Então, seria razoável uma reação como essa. Mas os carros já vivem sobre essa proibição há muito tempo, de horário de pico. Então, não vejo por que eles não podem ser um pouco mais razoáveis e entender que numa situação como a que a gente vive, todo mundo tem que ceder um pouco. Entendi. Né? Então, quando eu falo coisa pequena, é isso. Quer dizer, dentro de um cenário enorme de complexidade, você toma uma atitude no sentido de melhorar um pouco a situação do trânsito nas marginais, isso se transforma numa verdadeira chantagem moral. Você vê assim também, Saldiva? Porque tem a questão também da qualidade do ar, que é bem a tua praia. Então, eu primeiro vejo uma cidade frágil perante qualquer ameaça, né? Porque o que aconteceu? Com a ideia de você impedir o trânsito dos grandes caminhões por dentro da cidade, você colocou aqueles caminhõezinhos menores, os VUCs, né? Só que algumas coisas não dá para entregar em VUC. Material de construção é um, combustível é outro. Que os caminhoneiros que entregam são sempre de caminhões grandes. Estão querendo parar também. Estão querendo parar. E alimentos. Você não consegue fazer isso. Então, o que está acontecendo? A cidade não tem um plano B. Quer dizer, você não consegue, quando você quer restringir o tráfego, que andar na marginal, que passa várias... não é só são os caminhões de entrega em São Paulo. A proibição é para que aqueles veículos que venham de outros estados passem através de São Paulo... para atingir, sei lá, do norte para o sul, da Dutra para Santos. E a gente vê que não tem essa flexibilidade. A ideia das marginais, agora você falou isso, eu lembrei, originalmente era essa, para os caminhões não passarem dentro da cidade. Como a cidade cresceu muito, as marginais... Elas viraram dentro da cidade. Elas viraram dentro da cidade. E vai acontecer a mesma coisa com o Rodoanel. Como que outras grandes cidades do mundo resolvem esse problema? Vocês têm informação? Você tem um sistema de que, primeiro, você é muito menos dependente do transporte individual. Então, esse problema do trânsito, o que o prefeito fez? Para viabilizar o transporte individual, ele parou as entregas. E isso foi uma opção claramente em favor do transporte individual. A gente não tem, por exemplo, um porto seco, onde você não faça passar as coisas através de São Paulo. Você não tem... que seria um porto seco? Você chega com uma carga, deixa lá... Um caminhão num determinado lugar e aí você teria um sistema de um ferro-anel, um sistema desse tipo. Quer dizer, tudo foi feito para transportar, para favorecer o transporte, digamos, rodoviário, em detrimento do transporte ferroviário. Então, nós não temos um plano B hoje, e não dá para mudar. Então, essa proibição que faz sentido para alguns setores, que é você impedir o tráfego de caminhões através de São Paulo durante os horários de pico, começa a complicar a cidade no sentido de prestar alguns serviços, algumas entregas que são fundamentais. Então, no fundo, tem uma coisa, você não pode trabalhar em determinado horário. Como eles têm que fazer várias entregas para manter o salário, eles estão fazendo essa greve, porque vai diminuir a rentabilidade deles. Eu acho a greve injusta. Um jogo que se desorganiza, né? Se desorganiza completamente. E o próprio posto de gasolina, ele vai ter que receber essa carga de madrugada. Isso implica em custo. Então, eu acredito que existe um processo muito bem orquestrado para você quebrar uma regra que, no fundo, foi feita para melhorar o trânsito da cidade, mas que vai inviabilizar alguns setores econômicos importantes. 10 estados americanos realizam prévias para definir o candidato republicano que vai enfrentar Barack Obama nas eleições de novembro. É a chamada Super Terça, uma das etapas mais importantes da corrida eleitoral nos Estados Unidos. O Jornal da Cultura explica. A Super Terça acontece sempre entre fevereiro e março em ano de eleição presidencial. É o dia em que um grande número de estados tem eleições primárias. Neste caso, os republicanos realizam a prévia em 10 estados: Alasca, Geórgia, Idaho, Massachusetts, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Vermont e Virgínia. 4 pré-candidatos disputam a indicação do partido: Mitt Romney, Rick Santorum, Newt Gingrich e Ron Paul. Nas prévias de hoje serão definidos 419 delegados, que são os representantes do candidato dentro do partido. Um candidato precisa obter pelo menos 1.144 delegados para garantir a nomeação. Até o momento, Romney lidera com 203 delegados, Santorum possui 92, Gingrich tem 33 e Ron Paul 25. Pondé, tem alguma opinião sobre esse painel dos candidatos republicanos? Então,
acompanhando um pouco os últimos meses, o cenário do Partido Republicano nos Estados Unidos é um cenário um tanto crítico, né? Há um empobrecimento cruel desses personagens, quer dizer, você tem saudade de um Ronald Reagan, por exemplo, como um exemplo do Partido Republicano. O Partido Republicano ele acabou se contaminando muito pela dependência de um protestantismo fanático americano, né? Uma contaminação que não deixaria nenhum ayatolá insatisfeito, se fosse do lado islâmico, né? E, ao mesmo tempo, um nível de debate bastante baixo entre eles, né? Uma briga entre eles que alguns setores do Partido Republicano recentemente chegou a dizer: parem de bater boca, porque senão a gente já vai entregar a eleição para o Obama. Eu acho que a eleição está praticamente ganha para o Obama, porque mesmo que o Obama tenha lá seus problemas, a situação do Partido Republicano hoje é de um empobrecimento do debate político no fronte conservador. E por que isso aconteceu? Por que se chegou a esse ponto? Então, a dependência nas últimas eleições crescente, inclusive já começou com Ronald Reagan, se radicalizou na eleição do Bush filho, né? Essa dependência dos americanos, do Partido Republicano, dos setores protestantes, mais conservadores no sentido pejorativo da palavra, mais provinciano, que converge, de um lado, as posições políticas de defesa do mercado com um tradicionalismo de costumes. E o Obama, no caso, não ajudou muito, porque o Obama puxou o Partido Democrata para a esquerda do Partido Democrata, né? Então, o Obama foi um candidato que, apesar que ele dizia que não queria isso, ele não foi um candidato que buscou um movimento mais de conciliação das forças políticas americanas. Não, ele radicalizou. Ele é um candidato de esquerda. É quase como se você dissesse, sei lá, para fazer uma analogia, uma espécie de PSTU dentro do Partido Democrata americano. Então, esses fatores... Nossa, ele é o extremo mesmo, esquerda, a ponta mesmo. Que é aquele americano médio, classe média baixa, com pouca escolaridade, branco, né? Ou mesmo não só branco, mas de imigração hispânica ou negra antiga nos Estados Unidos, acaba olhando Obama como um tipo de riquinho, né? Da elite, que na realidade não sabe o que é as dificuldades financeiras e econômicas do dia a dia, e que, portanto, o Obama representa, sim, isso é uma coisa que às vezes a gente não tem essa ideia aqui no Brasil, mas que o Obama representa, sim, grande capital de, por exemplo, Wall Street e coisas assim, né? Então, esse americano de classe média baixa, empobrecido, ele não se vê representado pelo Obama, e a gente sabe que os Estados Unidos é uma nação bastante religiosa, sempre foi. E aí tem fenômenos como o Tea Party, né? Aquele grupo super radical, que é, na realidade, a direita do Partido Republicano. E o Partido Republicano que falam hoje... que essas pessoas precisam ouvir, seria isso? Exatamente isso. Quer dizer, o Partido Republicano hoje ele é presa do protestantismo fanático, de um lado, e desse movimento Tea Party, que representa grande parte da população que não acredita em conhecimento intelectual, mídia, nada disso. Um bebê muito gordinho pode se transformar poucos anos depois numa criança com obesidade e pode ter de lutar contra muitos problemas, saúde até mesmo emocionais. Na segunda reportagem da série, eu quero dizer, Infância na Medida Certa, você vai ver o que é muito alto o preço pago por quem tem excesso de peso desde cedo. Ellen foi um bebê gorducho, o xodó da família. Eles achavam eu muito fofa, assim, sabe? E aí, sempre assim, com bochechão, com bração, com pernona. O que fazia a alegria dos pais passou a ser motivo de preocupação para a avó. E Dona Aparecida tinha razão. Aos 8 anos, por causa do excesso de peso, a menina começou a ter problemas de saúde que foram piorando com o passar dos anos. Ela tinha diabetes, ela fazia problema da urina. E são cada vez mais comuns os casos de crianças e adolescentes com problemas decorrentes do excesso de peso, que atinge 3 entre 10 brasileiros com idade entre 1 e 18 anos. Eu não conseguia correr muito, ficava muito cansado. Passar no ônibus, eu enroscava na catraca e morria de vergonha.
Tratar a obesidade é quebrar um ciclo, significa mudar para sempre o estilo de vida. Conseguir isso sozinho não é fácil e até quem busca ajuda médica tem dificuldade em aderir ao tratamento. Aqui no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, a cada 3 pacientes que procuram o atendimento do ambulatório de obesidade infantil, 1 não comparece na segunda consulta. Quando ele vem na primeira vez e ele percebe que ele deve efetivamente modificar o seu estilo de vida, o que é uma coisa fácil de falar, mas muito difícil de fazer, ele acaba desistindo. O trabalho com os pacientes começa na sala de espera. Os aparelhos estimam os riscos que o excesso de gordura oferece à saúde. Mais risco de ter pressão alta, de ter problema de colesterol e triglicérides, de desenvolver resistência à insulina, que é um pré-diabetes. O obeso tem mais risco de câncer do que o indivíduo que não é obeso. Gabrieli está no grupo há 2 anos. Uma vez por mês, ela passa pela avaliação clínica. Diz que hoje leva uma outra vida e sabe que ainda tem um longo caminho pela frente. Porque você não vai poder mais comer o que você gosta, tem que ter regras, horários, e é difícil. Há casos extremos em que só a cirurgia bariátrica recupera o paciente. Foi o que aconteceu com a Ellen. Ela foi atendida no Instituto da Criança, pioneiro e único no Brasil a operar crianças e adolescentes com a redução de estômago. O procedimento nessas faixas etárias segue critérios bastante rigorosos. Você perder 5 quilos, se você tiver passado 5 quilos do seu limite, você consegue. Se você tiver que perder 30, 50, 80 quilos, com medicamento e com um programa de reeducação, você não vai conseguir. E vendo essas crianças aí na imagem, eu fiquei aqui pensando, imagino que essas crianças não devem sofrer na escola, com todos os apelidos e gozações e etc e tal. E elas sofrem com elas mesmas todos os dias. Putz! Elas não... o problema da imagem... É horrível. Esse é uma consequência que todos têm. Mas tem coisas a mais. Essas crianças vão... A obesidade deixou de ser um acúmulo de gordura inerte e passou a ser considerada uma doença inflamatória. A gordura produz substâncias que induzem um estado inflamatório. Isso que explica porque elas têm mais câncer. As substâncias, geralmente esses hidrocarbonetos que promovem câncer são solúveis em gordura, então o indivíduo absorve, fica como se fosse um reservatório. Agora, Saldiva, nessa idade aí a gente pode dizer que os problemas vasculares também aparecem com mais frequência e que essas crianças podem ter um AVC, por exemplo? Eu não tenho dúvida, não só tenho dúvida, como eu tenho evidências muito diretas. Hoje, quando você faz uma autópsia de uma criança que morre por uma outra causa, de uma criança obesa, você já vê que elas têm placas em carótida, que a aorta está colocada. E o AVC, o famoso derrame cerebral, que era uma coisa da terceira idade, começa a aparecer na adolescência. E além do diabetes, das complicações oculares, o diabetes, a perda de função renal, que é importante, a tendência à hipertensão, o hipogonadismo, porque os hormônios sexuais, eles também são lipossolúveis, então você tem uma baixa nível de hormônios sexuais. Enfim, tem uma série de doenças que acontecem que são catastróficas. Agora, ontem não, na matéria que a gente estava vendo ali, a gente tem falado também aqui muito da questão da herança genética, que é fato. Agora, a questão do estilo de vida que as crianças adotam e recebem da escola ou da família desde cedo, parece que também é um fator decisivo para o teu destino ser de uma pessoa obesa ou uma criança que vai ser gordinha ou não. Tem aqui o Carlos Roberto Luz, que escreveu, ontem a gente já estava nessa série, ele diz o seguinte, que na escola onde a filha estuda, não tem uma criança com sobrepeso, ele fala, que lá as crianças ajudam no preparo das refeições, alimentação rica em vegetais, que a filha dele, chamada Lorena, come todos os legumes, todas as verduras, fazem pão, quer dizer, eles têm uma ligação com a culinária que, como eu disse ontem aqui, na Inglaterra, em Londres, as escolas públicas de lá já têm a aula de culinária como disciplina. Isso é muito... Então, vai ver que essa escola da Lorena aqui deve ser assim que acontece. Mas, infelizmente, eu não conheço a escola que a Lorena estuda, mas deve ser uma escola muito, digamos,
particular, muito de elite. É particular, é de elite, mas não deixa de ser um bom exemplo. Não, é um ótimo exemplo. Agora, eu não estou fazendo nenhum julgamento de mérito, eu estou dizendo que a obesidade afeta mais as camadas mais pobres da população. Por quê? Nós vamos ver que indivíduos que têm descendência, têm afrodescendência, ou vêm, por exemplo, mexicanos, ou que sofreram historicamente o processo de fome, houve uma seleção natural para aqueles indivíduos que conseguiram sobreviver. Mesmo crianças que nascem, têm fome, digamos, no útero, durante a gestação, por má implantação de placenta, vão ter que desenvolver mecanismos adaptativos. Ou seja, ela vai absorver tudo que ela pode, vai ter resistência periférica à insulina para manter o cérebro funcionando, para aquela glicose ir para o cérebro, porque o cérebro não depende de insulina. Quer dizer, o organismo entende que vai faltar que precisa... De repente, ele cai num ambiente rico em gorduras e onde ele vai jogar futebol, em vez de jogar com um amigo na rua, ele vai jogar com o Messi no videogame. Ele vai ter medo de usar a rua, porque a cidade ficou muito mais violenta. Você não caminha mais, você não mora mais perto de onde você está. E o que é mais importante é que quando você adquire uma dieta errada, você adquire uma dieta rica em gordura, você tem um sentimento de prazer, ou de saciedade, ou de conforto, muito parecido com o que você tem de algumas drogas. Então, o indivíduo, por exemplo, quando você está deprimido, você cai de boca num chocolate, né? Porque que vai dar um sentimento e se você adaptar isso, é muito difícil você reprogramar o teu centro de saciedade. Agora, a sociedade vai ter que encontrar uma saída para a gente ter uma sociedade mais saudável, que não está aí todo mundo condenado a ser obeso e tal. Apesar de que o Pondé está me olhando aqui, ele fala assim, lá vem ela, querer ser tudo politicamente correto. Não. Mas deixa eu contar uma coisa que me aconteceu ontem. Vou falar, mas não tem a ver com politicamente correto. Ainda bem. Porque ontem eu estava numa loja de material de construção e a pessoa que atendia ali, ela estava super atarefada, aquela fila, não sei o quê. E ela falava, uma funcionária ali que estava com alguém lá cuidando do filho, ela virou e falou assim, não, dá. Daí falou o nome de uma marca de macarrão que a gente conhece bem, que não tem valor nutritivo nenhum, só engorda. Assim, e um monte de sódio. Um monte de sódio. Ela falou assim, dá aquela coisa até eu chegar, porque não consigo resolver agora. E tuft, desligou. Então, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar do filho, ela está longe. E você tem que resolver. Só um pequeno comentário. Põe as calorias que tem em 3 horas de televisão. De propaganda, de oferta de coisas que são absolutamente... E aí o que acontece? Tem uma maquiagem. Essas lojas de fast food, de repente, colocam até um brinquedo dentro de uma determinada... É verdade. E aí eles dizem que tem uma salada lá que ninguém compra, né? Para fazer uma maquiagem, uma maquiagemzinha assim. Então, no momento que você premia a comida errada com um brinquedo, o que você espera? Daquela outra marca que a gente sabe que tem... Isso. Duas coisas. Primeiro, essa pessoa que você falou aí, na realidade, ela é um exemplo do que significa ser, sei lá, uma mãe. Você estava falando de uma mãe? Uma mãe, Uma mãe moderna. É uma mãe moderna, uma mãe que tem que trabalhar, ganhar dinheiro, ser autônoma. E, além do mais, tem que cuidar de filho. Quer dizer, às vezes a gente beira uma situação onde não dá para produzir esse quadro de perfeição total. Mas o que eu estava rindo não tem nada a ver com isso. Era porque, à medida que o Saudi ia falando, eu ia pensando sobre essa matéria, quer dizer, é quase como se a gente dissesse que a estética, hoje em dia, que é predominantemente magra, né? Ela está cientificamente fundamentada. Quer dizer, ser gordinha não só é feio, como não é saudável. Então, a pressão da sociedade para você ser magra ou magro, né? A vergonha que muitas meninas têm quando são gordinhas, é como se a ciência viesse ao lado e dissesse assim, olha, além de que você é feia, você é doente. Nossa. Mas se você reduzir em camundongo em 20% a ingesta normal, que ele gostaria para sentir saciado, a expectativa de vida aumenta em torno de 30%. Olha aí. Então, ou seja, ser magro é mais saudável mesmo. A seguir, Delegacia Seccional assume o inquérito sobre a morte da menina Graziele, atropelada por um jet ski no litoral de São Paulo. E um comerciante é acusado de pagar adolescentes para incendiar moradores de rua no Distrito Federal.
Presos 4 suspeitos de terem incendiado 2 moradores de rua em Santa Maria, no Distrito Federal. Um deles é um comerciante acusado de ser o mandante do crime. Segundo a polícia, o comerciante pagou R$100 a um grupo para queimar os mendigos e assistiu pessoalmente a uma parte da ação. Todos negam participação no crime. Um dos mendigos teve 80% do corpo queimado e morreu. O outro segue hospitalizado em estado grave. Comissão da FIFA visita obras do Itaquerão, em São Paulo, e fica satisfeita. Acompanhados de integrantes do comitê organizador local da Copa, os técnicos da FIFA também aprovaram o plano mostrado pela Prefeitura para o transporte público em São Paulo durante a realização dos Jogos. Polícia Federal desarticula uma quadrilha que fraudava benefícios do INSS no Rio Grande do Sul. Com laudos comprados de um médico psiquiatra, advogados e despachantes previdenciários conseguiam aposentadorias para os clientes. Encerrado sem indiciar ninguém, o inquérito sobre o atropelamento da menina Graziele por um jet ski no mês passado vai sair da delegacia de Bertioga e passar para a seccional de Santos. O inquérito de Bertioga concluiu que um adolescente de 13 anos foi o único responsável pelo atropelamento. E essa é a grande notícia escandalosa hoje desse jornal aqui. Esse inquérito encerrar sem indiciar ninguém, não é? É um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, você no Brasil vai preso porque você rasga a volta de apuração de escola de samba e uma pessoa, e você tem morre uma criança e você não tem. O risco é se apontar o culpado vai sobrar para o caseiro, né? O caseiro que obedeceu, levou. Quer dizer, isso é um absurdo. Igual o Happy Harry, que vai sobrar para algum funcionário. E para o funcionário, vai virar cesta básica e tal. Eu acho que é alguma coisa esquisita. Eu não sou um advogado, mas não consigo entender esse Vocês negócio. concordam, então, com a Vânia? Que ela diz o seguinte, imagine se o atropelador da menina fosse um moleque pobre de bicicleta ou uma moto velha. O desfecho seria esse? Provavelmente não. Seguindo as condições normais de temperatura e pressão, o elemento jurídico chegaria muito mais rápido a um caso como esse. Esse é um caso típico que a gente conhece aqui no Brasil, usando o nome de um livro mal, porque o livro não é disso que trata, mas Casa Grande e Senzala. Sabe, é um caso típico disso daí. Você tem uma impunidade por parte de pessoas que fazem parte da elite, e você tem, inclusive, levando-se em conta que a menina que morreu também era branca, né? No sentido de associar branca à elite no Brasil, isso ainda é uma coisa presente. A gente falava assim, como é que essa família que causou tudo isso, que fugiu com o menino de helicóptero, não sei, consegue dormir depois de ter causado esse estrago e feito essa cena que é um grande vexame. Agora, inclui nisso, no elenco, esse delegado de Bertioga. Voltando na história de queimar gente, aquela pessoa, aqueles filhinhos de papai que queimaram o índio... Alguns anos atrás. Não aconteceu nada. Esses que são queimadores de morador de rua, mas que pertencem ao andar de baixo... Ganharam só R$100 para fazer isso. Ganharam só R$100 para queimar, foram presos. É o que eu chamo de racismo jurídico policial, que é uma nova forma de racismo que se aplica, que as leis valem de acordo com as posses que você tem no banco. Agora, eu, no geral, continuo dizendo que falei outro dia, quando tinha acontecido aqui isso, e eu estava aqui no jornal, eu acho que a gente devia colocar o jet ski todos para operar só dentro de um tanque, né? Porque... o número de acidentes, de um certo imagem do jet ski como uma demonstração um tanto agressiva de poder econômico, sabe? E do jeito que vai, como não se respeita a lei nenhuma, quer dizer, você tem uma distância, acho que 200, você falava no jornal, 200 metros, né? Mas eu acho que devia haver uma proibição um pouco mais radical. Olha, eu não sei, hoje eu estou meio chateada, porque eu acho que vendo tantas essas notícias que a gente dá aqui, sempre com esse desfecho, né, dependendo dá um certo desânimo, não dá? Assim, eu fico meio borocochô, sabia? Mas eu gostaria de dizer, eu não conheço a família da menina, eu consigo imaginar o que deve ter chegado para a mãe e para o pai dessa criança, que chegou à conclusão que não tem razão de indiciamento nenhum. Pois é, eu não sei, mas é uma solidariedade para dizer que há uma indignação no país mesmo, e que isso vai, tanto que a seccional puxou, porque eles devem ter chegado ao absurdo
Santos, né? Vai para Santos, exatamente. Vai para Santos. Eu acho que isso vai ser um negócio que vai ter um jeito. Mas não fique triste, Polly, que o mundo sempre foi assim. Pois é, mas eu estou vivendo esse mundo agora, pela primeira vez. Assim. Ele sempre foi assim. A terra dos faraós voltará a ter eleições diretas para presidente, provavelmente em maio próximo. A promessa é da junta militar que governa o país desde a queda do ditador Hosni Mubarak há um ano. Com uma história milenar que se confunde com a história da humanidade, o Egito é mais um país que pode mudar a geografia do poder este ano. O Egito entrou para o roteiro da Primavera Árabe com as manifestações que já derrubaram e ainda tentam derrubar regimes ditatoriais do norte da África. Depois de 3 décadas no poder, Hosni Mubarak não resistiu à pressão e atualmente está sendo julgado por crimes contra a população. Este egípcio, professor da Unicamp e há 40 anos no Brasil, lamenta ver as forças que orbitavam ao redor de Mubarak ainda darem as cartas no país. Grupos políticos, empresários e, sobretudo, os militares. Obviamente, os militares que, durante essas 6 décadas, mais ou menos, também ocuparam um grande espaço na economia egípcia, eles não vão querer, né, sair do barco e deixar o poder para os civis com uma certa facilidade. A democracia nunca foi cultuada no milenar Egito. O poder dos faraós era passado de pai para filho, às vezes filha. Cleópatra foi a mais famosa rainha do Egito, na época sob domínio romano. Em 1952, o Egito se livra das amarras do trono inglês com o golpe que derrubou o rei Farouk, o último monarca. Gamal Abdel Nasser assume o poder e cria o pan-arabismo, movimento de união dos países árabes. Com a morte de Nasser, assume o vice Anwar Sadat, que assina o Tratado de Paz com Israel, o Acordo de Camp David, e recebe o Prêmio Nobel da Paz juntamente com o chefe do Estado judeu, Menahem Begin. Sadat foi assassinado em 1981 durante um desfile militar. Seu substituto foi Hosni Mubarak, o vice que só caiu no ano passado. Os manifestantes que lotaram a Praça Tahrir, no centro do Cairo, contra a ditadura Mubarak, agora lutam para garantir as eleições presidenciais. Mas uma dúvida de que eles já sofreram uma grande derrota. O Prêmio Nobel da Paz, Mohamed El-Baradei, desistiu de concorrer às eleições. O ex-diretor de Agência Internacional de Energia Atômica discorda da permanência de integrantes do antigo regime no governo de transição. Sem Baradei na disputa, o professor vê o secretário-geral da Liga Árabe, Amir Moussa, como favorito. O povo até pode achar nele um bom candidato, porque é um grande diplomático, é um grande político, tem um histórico muito bom, teve manifestações criticando os Estados Unidos, teve outras manifestações criticando Israel. Então, ele consegue, né, agregar num processo eleitoral a maior proporção de votos hoje. O Egito de hoje não lembra em nada a suntuosidade do passado. Da população de 80 milhões de habitantes, 42% estão abaixo da linha da pobreza. Tem salário mínimo de $70, algo em torno de R$120. O desemprego supera os 9% e prejudica principalmente os jovens com menos de 30 anos. 90% deles estão sem trabalho. Essa mistura de religião e política faz o cenário ainda ficar mais confuso, não é? No Oriente Médio, em geral, isso é muito difícil de acontecer, essa separação entre política e religião. No caso do Egito, rapidamente, assim, o que aconteceu é que, caído o antigo ditador, as únicas forças minimamente organizadas e numericamente significativas para assumir são as forças associadas ou à Irmandade Muçulmana ou salafistas, em segundo lugar. Quer dizer,
Portanto, quem já estava razoavelmente organizado, quando você tem um vácuo de poder, é quem ocupa o poder. E essas forças lá, há muito tempo se sabe que são os muçulmanos. Olha, amanhã, na nossa série aqui sobre a geografia do poder, nós vamos falar das eleições presidenciais no México. O partido que já dominou a política do país por 71 anos está prestes a voltar ao poder. E a seguir, ministro da Fazenda explica o resultado do PIB brasileiro em 2011. E o banco que desencadeou a crise financeira de 2008 sai da concordata. Há quem considere baixo o crescimento de 2,7% para o PIB em 2011. Mas, para o governo, o resultado foi satisfatório, embora o ministro da Fazenda avalie que do setor industrial brasileiro precisa ser tratado com muito cuidado. Nós tivemos muita entrada de mercadorias importadas a preços muito baixos, então a indústria sofreu um pouco e, portanto, ela não deu uma contribuição maior para o PIB quanto poderia ter dado, né? Há uma série de estímulos que já estão sendo implantados na economia brasileira, estímulos monetários, redução de taxa de juros, começa a haver um barateamento do crédito, estímulo de investimento. O governo preparou um grande programa de investimentos para 2012. Não há nenhum risco de o real se valorizar, prejudicando as exportações brasileiras e os manufaturados brasileiros. A economia já está numa trajetória de crescimento maior do que o crescimento do ano passado. Então, no segundo semestre deste ano, a economia brasileira estará crescendo a mais de 5%. O banco americano Lehman Brothers, que desencadeou a crise financeira em 2008, sai da concordata e anuncia que vai começar a quitar dívidas. O início dos pagamentos está programado para abril. Pouco mais de 3 anos depois do pedido de concordata, a dívida total do banco a ser quitada é de 65 bilhões de dólares. Um novo conselho administrativo vai dirigir a companhia para completar o processo de liquidação do Lehman Brothers. A crise começou em 2008 nos Estados Unidos com o superaquecimento do mercado imobiliário. Os compradores não honraram as dívidas, levando à quebra de vários bancos. O primeiro deles foi o Lehman Brothers, uma instituição de cerca de 150 anos. A Europa sente os reflexos da crise até hoje. A dupla de hoje não quer saber de notícia de economia, por isso, então, a gente vai em frente. O legado de um compositor de clássicos inesquecíveis do cinema a seguir. Por isso, então, o legado de um autor de clássico, um compositor esquecível. A Comissão Especial da Câmara concluiu hoje a votação dos destaques da Lei Geral da Copa. A venda de bebida alcoólica nos estádios foi mantida, assim como a meia entrada apenas para idosos, a mudança das férias escolares para o período da Copa e a possibilidade do governo decretar feriado em dias de jogos. O texto ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado, que analisa outra lei válida apenas no período da competição. É uma espécie de código penal especial bastante criticado por juristas. O projeto de lei é de autoria do senador Marcelo Crivella, recém-empossado ministro da Pesca. O texto original define crimes que não estão previstos no Código Penal brasileiro, como terrorismo.